E aí, pessoal, beleza? O tema do nosso trabalho é o controle biológico de lagartas, utilizando o baculovírus. Então, para a gente realizar um controle efetivo, a gente tem que conhecer o inseto-alvo que a gente quer controlar. Nesse caso, as lagartas. As lagartas, elas fazem parte elas são a primeira fase do, do crescimento dos seres vivos da classe da Lepidoptera, que são as borboletas. Então, o primeiro estágio do crescimento das borboletas são as lagartas. As lagartas são consideradas uma das principais pragas na agricultura. Então, a gente separou quatro delas aqui, que tem uma importância grande para o controle biológico, porque é uma das pragas que mais destroem as lavouras. A primeira delas é a lagarta helicoverpa, é a Helicoverpa armígera, que ela ataca geralmente lavouras de soja, milho e algodão. Ela se alimenta basicamente de todas as partes das plantas, os botões florais, os frutos, as maçãs e as espigas, e causa podridão e a queda desses órgãos das plantas. Na lavoura de soja, é a lagarta que mais ataca, geralmente comendo as flores e também as vagens, e ela também se alimenta das folhas. Dessas quatro lagartas que eu vou falar, ela é uma das poucas ela é a única, na verdade, né, que se alimenta de todas as partes, basicamente, da planta. Ela, ela ataca durante todo o ciclo da cultura, desde a emergência da planta no solo até a fase reprodutiva. A segunda lagarta é a lagarta falsa medideira, a Chrysodexis includens. Ela ataca geralmente lavouras de soja e de algodão, e atua basicamente nas folhas. Ela inicia raspando as folhas, o que vai resultar em manchas claras. Então você percebe, às vezes você não vai perceber diretamente a lagarta, mas você percebe que a planta está sendo consumida por essa praga a partir dessas manchas mais claras. Na medida que cresce, ela pode destruir todas as folhas, danificando até as hastes mais finas. Ela prefere se alimentar do limbo, a superfície da folha, que é a parte principal. Então, ela vai deixar as nervuras da folha intacta e vai deixar um aspecto rendilhado na folha, como se fosse uma renda. Terceira lagarta é a lagarta da soja, a Anticarcia gematalis. Ataca a lavoura da soja, claramente, e ela começa perfurando as folhas, só que ela deixa as nervuras da folha. Ela come só o interior da folha e deixa as nervuras. O consumo foliar nos três primeiros estágios, quando a lagarta ainda tem 10 milímetros, corresponde 5% do que ela vai consumir durante toda a vida dela. E quando já está no quarto ao sexto estágio, onde ela já está bem maior, ela consome aproximadamente 95%. E a quarta lagarta é a lagarta do cartucho, a Spodoptera frugíperda. Ataca lavouras de milho, geralmente é de milho, a famosa lagarta do cartucho, mas também ela pode atuar em outras culturas, como o trigo, o algodão, a soja, o arroz, entre outros. Começa também daquele mesmo processo, fazendo a raspagem das folhas, mas quando ela faz uma perfuração, ela vai e destrói todo o cartucho, que é a parte central do miolo do milho. Então, ela vai deixar uma grande quantidade de excremento dentro da planta e a placa vai atacar, a praga vai atacar, cortando a planta rente ao solo e destruindo as espigas também em formação, o que vai afetar, óbvio, o formato dos grãos, né? O período crítico, onde a praga está mais ativa, é no período do florescimento. No milho, ele pode acontecer tanto no cultivo do verão, quanto também no milho safrinha. O inseto, assim como os seres humanos e qualquer outro ser vivo, ele tem as defesas do organismo, que é o seu sistema imunológico, igual ao nosso sistema. Então, há algumas barreiras contra os patógenos que as lagartas têm e que atua basicamente como se fosse o nosso sistema, com algumas células que vão fazer a fagocitose de vírus, de bactérias. Então, para início, a primeira defesa desse inseto é a cutícula e o exoesqueleto, que é como se fosse digamos que a pelezinha dele, né? Que não é pele, chama de cutícula, e tem o exoesqueleto, que são seres invertebrados, né? Então,
essa, essa parte do inseto apresenta alguns componentes antimicrobianos que vai impedir a penetração de bactérias, de vírus e também de protozoários na hemocele. A hemocele que é a primeira linha de defesa contra patógenos e parasitas. Depois dessa barreira aqui, a gente tem a barreira interna, que é a membrana peritrófica. Essa membrana ela recobre as células do epitélio do tubo digestivo, que já é no intestino dela, e também representa um mecanismo de defesa contra patógenos que vai atingir o intestino da lagarta por via oral, a partir da sua alimentação. Se o patógeno ele consegue passar essas barreiras, ele vai atingir a resposta imunológica da lagarta. Essa resposta imunológica, que seria como se fosse a nossa, ela vai ser dividida em duas fases. A primeira é a defesa humoral e a outra é a resposta celular. Quem atua nessa defesa são os hemócitos, que são as células principais de defesa. A defesa humoral, primeiro, vai ocorrer a ação de peptídeos antimicrobianos, que vai desencadear uma cascata de enzimas, onde essas enzimas elas regulam a coagulação ou então a melanização da hemolinfa. A hemolinfa seria como se fosse o sangue desses insetos e, no caso, essas enzimas elas causam um ambiente desfavorável para o patógeno que vai estar atuando ali. Após essa defesa humoral, inicia a resposta celular, que é a atuação das células de defesa diretamente no patógeno. Os hemócitos, eles são comparáveis, como se fossem os leucócitos nas nossas células, nas nossas células e em todos os vertebrados, né? Então, esses hemócitos atuam como se fossem os leucócitos. E na hemolinfa da lagarta da soja, já foi identificado 7 tipos de hemócitos, que são esses aqui na figura. Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver, a morfologia de plasmócitos, desses dois aqui. Tem também os granulócitos aqui. Esse aqui são os esferulócitos. Tem também algumas células vermifoides, são essas daqui. Os zoonocitoides, são essas células mais arredondadas. E tem as células esfoliativas. Então, são esses 7 tipos de célula que vai atuar na hemolinfa do inseto quando ele entra em contato com um patógeno, seja ele um vírus ou uma bactéria ou então um protozoário. Os principais mecanismos de defesa, que é esse desempenhado pelos hemócitos, que são as células livres, como eu já falei, fica circulando na hemolinfa, que vai responder de uma forma ágil contra os patógenos que vai atingir a hemocele. Essa resposta ela pode ser dividida em 5 fases. A primeira delas é a fagocitose, que é quando a célula vai englobar essa partícula desse organismo e vai tentar dissolver ela, né? Quando o patógeno ele é muito grande ou está em muita quantidade, ocorre a formação de nódulos, que é uma agregação entre os hemócitos que vai fazer que vai se agregar entre eles para fazer como se fosse uma fagocitose, mas não vai ser uma fagocitose porque vão se agregar como se fosse um nódulo e manter o patógeno dentro desse nódulo, ocorrendo então a encapsulação, que é quando o corpo estranho é muito grande para ser fagocitado. Então ocorre o fenômeno de encapsulação, que vai aglomerar o conjunto de células, que é a formação do nódulo, e forma uma cápsula ao redor do invasor. Isso mesmo. Em seguida, pode ocorrer a coagulação da hemolinfa, que é observada após um ferimento, quando ocorre no exoesqueleto do inseto, e que vai estar relacionado à prevenção da perda dessa hemolinfa, reparando o revestimento externo, que vai funcionar também como uma barreira mecânica contra o fluxo de bactérias ou de vírus, que ele vai ser comprometido a partir de uma hemolinfa coagulada. E por fim, ocorre a cicatrização pelos zoonocitoides, participam da produção da enzima fenooxidase,
É uma enzima que tem muitas funções e ela vai ser importante em alguns mecanismos, como o da defesa imunológica. Acaba fazendo a cicatrização das lesões ali no revestimento interno e também da esclerotização da cutícula, onde se houver alguma ruptura, essa enzima atua fazendo o reparo dessa parte do inseto. Então, agora que a gente já conheceu a praga, a gente vai conhecer o agente de controle utilizado para controlar ela. Os baculovírus, eles são vírus com DNA dupla fita, que vai infectar os artrópodes, que são os invertebrados, né? Eles são bem específicos contra os seus hospedeiros, então ele não infecta não causa nenhum risco, na verdade, aos seres vertebrados, o que faz dele uma ótima opção para fazer o controle biológico. A família desse vírus, a Baculoviridae, ela é composta por dois gêneros. O primeiro gênero é o nucleopoliedrovírus, o NPV. Esse vírus ele produz estruturas poliédricas formadas pela proteína poliedrina. E o segundo gênero são os granulovírus, que vai apresentar corpos de oclusão menor do que os nucleopoliedrovírus e são formados pela proteína granulina. Então a gente tem dois gêneros, cada um desses gêneros com proteínas diferentes, né? Uma coisa peculiar do baculovírus é a produção de dois tipos de vírus fenotipicamente distintos. Quando ocorre uma infecção no inseto, o vírus ele consegue ter um fenótipo diferente de acordo com o grau de infecção. Quando a gente tem aqui, na fase inicial da infecção, a gente tem os vírus extracelulares, que está nesse desenho aqui, em exemplificação. Ele é produzido na fase inicial da infecção e é responsável por disseminar o vírus para as outras células. Depois da produção dele dentro da célula, ele acaba indo para as outras e age de célula a célula no mesmo inseto. Em seguida, o outro fenótipo do vírus, que é esse aqui, que são os vírus derivados do corpo de inclusão. São produzidos na fase tardia da infecção e vai resultar na oclusão de vírions, que é o vírus ativo, né, em corpos proteicos de inclusão. O vírus é sintetizado, né, ele é replicado no núcleo da célula do inseto, junto também com algum conteúdo proteico. Então, são esses corpos de inclusão que vão se juntar para atuar na fase tardia da infecção. Como que o baculovírus ele vai atuar na lagarta para controlar, né? A atuação do agente de controle no inseto-alvo. A lagarta, então, ela vai se alimentar da planta hospedeira desse vírus, né? O vírus vai estar no ambiente, então vai estar na planta, e que vai estar contaminada com os vírus. Quando a lagarta se alimenta, propicia a penetração dos corpúsculos virais no sistema digestório. Então, ela acaba ingerindo a planta junto com o vírus. O intestino médio da lagarta, ele não tem um pH ácido igual ao nosso, que acabaria deteriorando o vírus. Ele tem um pH alcalino que faz apenas com que ele desnature e não vai ocorrer uma degradação muito forte no material genético do vírus. Então, o pH alcalino ele vai solubilizar, né, degrada as proteínas e faz com que elas sejam solubilizadas, liberando os vírions, que é a partícula ativa do vírus. Esses vírions são formados por um núcleo capsídeo envolto por um envelope, onde as membranas elas vão se fundir junto com a membrana das células do intestino da lagarta, as células epiteliais do intestino. Então, a membrana do vírion, junto com a membrana da célula epitelial, vai se fundir e a célula vai fazer como se fosse uma fagocitose, acaba sendo assim. A célula engloba o vírus e então os nucleocapsídeos, né, eles vão migrar do citoplasma até o interior da célula, penetrando ali nos poros nucleares e vai chegar no núcleo, onde vai liberar o seu DNA para ser replicado, né?
Na fase primária da infecção, só é sintetizado os nucleocapsídeos, que é aqueles vírus aqui, ó, que são os vírus extracelulares. São só sintetizados essa parte, que vai ser onde eles vão entrar em outras células para fazer a mesma coisa. A infecção é a fase inicial de infecção. Esses nucleocapsídeos, eles vão sair do núcleo, né, migrando pela base da célula, e que quando ele atravessa a membrana basal da célula, ele acaba sendo envelopado novamente. Então, ele já usa uma parte da célula como um envelope, e que é chamado são esses BV aqui, ó, os Budded Virus, os vírus extracelulares. Aí eles já saem prontos, aqui, ó, já saem prontos para atuar em outras células. Então, esses vírus, eles vão atingir a hemolinfa e o sistema traqueal do inseto, onde ele vai espalhar a infecção nele por outros tecidos, são as infecções secundárias. Nas células desse tecido, vai ocorrer mais formação desses vírus extracelulares, que vão continuar disseminando de célula a célula até atingir todas as células do organismo. Em estágios mais avançados dessa infecção, há a formação dos corpos proteicos de inclusão, onde vai ocorrer a oclusão dos vírus. Gradativamente, os núcleos das células infectadas, eles vão estar repletos desses corpos proteicos, onde vai haver uma ruptura na membrana celular, causando uma lise celular, e vai liberar uma grande quantidade dos corpos proteicos na hemolinfa do hospedeiro. Então, isso. Aqui a gente vê, exemplificando bem, né? A gente vê a lagarta se alimentando da folha, e aqui são os corpos de inclusão, né? O vírus, o baculovírus, que vai atuar aqui no lúmen do intestino, entrando nas células do epitélio intestinal e chegando até o núcleo, né? O vírus entrando até o núcleo, onde serão produzidas as novas cópias do vírus. Durante todo o processo de infecção, o inseto ele vai se tornando debilitado, perde a sua capacidade de locomoção, a capacidade motora, e também perde a capacidade de se alimentar. Ele, ele acaba se locomovendo para as partes superiores da planta, e onde ele vai morrer de 5 até 8 dias depois da infecção. O corpo, que antes era verde, né, um verde claro, ele apresenta uma descoloração para o amarelo esbranquiçado, e em aproximadamente 2 dias depois da morte, o corpo da lagarta ele vai se romper, liberando uma grande quantidade de vírus por toda a planta. E esses vírus eles acabam sendo disseminados na lavoura através de outros insetos, né, que vão acabar andando por cima da lagarta, também por chuva, né, ou também pelo parasitismo. Os insetos que vão se alimentar dessa lagarta vão acabar disseminando e fazendo um controle biológico natural, né? É isso que chama, na verdade. Como que é feito as aplicações do baculovírus para o controle da lagarta? Anteriormente, né, até mesmo antes de se notar que era um vírus que causava essa doença, já se tinha a noção que a doença ela podia se disseminar para outras lagartas também. Então, eles faziam o quê? Faziam uma coleta das lagartas mortas, faziam uma maceração e diluía numa calda. E daí pulverizava na lavoura, onde aqui seria o conteúdo dos vírus, do vírus, né? E daí acabaria contaminando outras lagartas. E hoje em dia, óbvio que a gente pode continuar fazendo isso aqui também, só que acaba sendo mais trabalhoso. Você tem que fazer uma coleta das lagartas e acaba que você leva mais tempo para fazer isso aqui. Então, hoje, a gente já tem produtos prontos do vírus aqui, em forma de o material aqui vai ser como se fosse um pó, onde você também vai fazer isso, vai fazer uma diluição numa calda e num fixador, e daí você vai pulverizar sobre a lavoura, fazendo um controle biológico eficaz. Então, já tem muitas pesquisas para desenvolver produtos específicos para cada tipo de lagarta, e tem esse daqui, que é o cartucho VIT, né?
que ele atua basicamente na lagarta do cartucho, né? Aqui é a pior praga que tem no milho. A gente separou dois trabalhos que envolvem o uso do baculovírus. Esse primeiro aqui é de 2017, onde ele avalia a atividade interativa do Bacillus thuringiensis, o BT, e o baculovírus anticárcia no controle da lagarta da soja, né? Baculovírus anticárcia é o que atua na lagarta da soja. Então, o autor ele fez uma avaliação se havia uma possível interação entre esses dois micro-organismos. Então, ele fez o seguinte, ele separou três produtos, na verdade, né? Três produtos de produtos comerciais. O dipel, que é o ingrediente ativo dele, é o Bacillus thuringiensis, mais o dipel 50%, e o baculovírus soja WPBR, que também é um nome comercial para o baculovírus anticárcia. Então ele fez o seguinte, ele utilizou só esse esse agente de controle aqui, só o BT, depois ele utilizou só o BT, só que 50% dele, depois ele utilizou só o baculovírus e depois a mistura dos dois, o baculovírus mais o BT e o baculovírus mais o BT 50%. E daí ele comparou com a testemunha. Foi usado uma população de lagartas grandes e pequenas, né, da Anticarcia gematalis, a lagarta da soja, com diferentes tratamentos à base dos inseticidas biológicos, né, que foi o que eu acabei de falar aqui. Então, os tratamentos aqui, ele anotou a quantidade o número de lagartas no dia da aplicação e o porcentagem de eficiência, quanto que foi eficaz a partir da morte das lagartas. Como resultado disso aqui, a gente percebe que o baculovírus, junto com a dose reduzida de BT, foi eficiente para controlar a lagarta, não sendo necessário o uso de 100% da mistura. Aqui, ó. O BT mais 50% aqui foi eficaz. Ele teve percentual a porcentagem de eficiência de 86%, depois ele teve aqui 89 quando foi passando os dias, 87, 82 e 78. Após 7 dias de tratamento, foi determinada a eficiência da mistura para o controle de lagartas, né? Passou os 7 dias, já foi determinado aqui a eficiência do controle. O uso do baculovírus sem a mistura, ele também apresentou uma eficiência depois dos 7 dias, apenas para as lagartas grandes. Segundo o autor, a, as lagartas pequenas, elas tiveram um menor controle devido à sua baixa locomoção e alimentação reduzida, né? Como eu já falei antes, que as lagartas no primeiro estágio ainda, elas se alimentam, ela vão se alimentar muito pouco, né? Se alimenta só de 5% do que ela vai consumir em toda a sua vida. Então, a baixa efetividade no controle das lagartas menores pode ter sido por isso. O outro artigo aqui, outro trabalho, foi publicado no ano passado, ele compara o controle biológico e o controle químico para Spodoptera frugípera na cultura do milho. Então, ele avalia um controle utilizando um produto químico e um produto biológico em uma dose ou em 3 doses, né? Uma dose única ou dividido em 3 doses separadas. Aqui seria então a testemunha, né? Onde ele analisou dois fatores, o teor de massa seca e também a avaliação em escala Davis. Essa é uma avaliação visual que ela indica os danos causados na folha. Quanto maior é o grau dessa escala, quanto maior é o número nessa escala, mais dano foi causado na folha. O T2 aqui seria o biológico aplicado em uma dose única, o T3, o biológico aplicado em 3 doses, e o T4 seria o defensivo químico aplicado contra a lagarta do cartucho. O uso do tratamento biológico ele foi efetivo para o controle, tendo seu melhor resultado em uma única dosagem no início do tratamento, que foi aqui, ó,
ele teve um total de matéria seca de 112 aqui, e na escala Davis está 4,25. Esse valor está maior do que a matéria seca da testemunha, que não foi utilizado nenhum controle, e também esse valor está menor do que a escala Davis. Então, tá menos, houve menos dano na folha, quando comparado à testemunha e também quando comparado à aplicação em 3 doses. Então, uma dose do defensivo biológico foi mais efetivo do que aplicado em 3 doses. E ele fala também que a ação, como vocês viram lá, foi reduzida quando foi comparado ao tratamento químico. Aqui, ó. Quando a gente compara aqui, que foi o mais potente, com o tratamento químico, a gente vê que o controle biológico ficou mais embaixo, né? Porque aqui o químico teve um dano menor, as folhas tiveram um dano menor, e o percentual de matéria seca, que é o mais importante para a planta, foi maior do que esse aqui. O autor, então, ele explica o seguinte, que pode ser porque a ação do vírus, a ação do baculovírus, ela é de forma lenta, né? Ela demora pelo menos 7 dias para atuar. Diferente do químico, que em 24 horas você já tem uma ação efetiva contra as lagartas. Então, esse resultado pode ser explicado por conta disso, porque a ação do vírus, ela vai ser mais lenta do que a ação do químico, né?